Fala pessoal, tudo bem com você? Como é que você está? Aqui é o Pastor Haroldo na série Pensamentos, para mais uma vez compartilhar tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração por esses dias com você, com a intenção clara de abençoar a sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal de Volta à Vida e a série Pensamentos é o nosso podcast. Eu confesso para vocês que eu fico muito confortável quando eu estou fazendo conteúdo dessa forma aqui. Pedindo a você, se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Não esqueça de deixar o seu comentário é importantíssimo para que a gente possa saber o que temos que fazer, como fazer, da forma que vai alcançar e abençoar a sua vida. Então isso é muito importante para nós. E se você puder ajudar o trabalho da De Volta à Vida, que é sim uma casa de recuperação, uma comunidade terapêutica cristã evangélica, tá? Você pode aí fazer o compartilhamento dessas mensagens, abençoar outras pessoas e também na descrição do vídeo aí você deixar a sua oferta, tá? E o seu pedido de oração nos comentários, tá bom? É sempre bom ter você aqui. E existe uma questão sobre santidade, né, que eu queria tratar com você, que nos dá a impressão da santidade estar desaparecendo nos dias de hoje. E até surgiu, né, esse comentário, essa pregação, ela veio de uma conversa que eu estava tendo junto com o pastor Rogério e a pastora Juliana, e eu fiz uma pergunta para eles, né, se eles estavam prontos para a chegada do dia que talvez só ele e a sua esposa, só o pastor Rogério e a pastora Juliana estivessem na igreja com a fé que é exigida pela palavra, aguardando o retorno de Cristo. E por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela precisa se cumprir. Isso é inevitável. Não adianta você falar para mim que você ler a Bíblia buscando uma promessa e se esquece de tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Deus fala de maneira completa e tudo aquilo que está na palavra vai acontecer. Para a glória do seu nome, vai se manifestar. Até mesmo dentro da questão, né, que a gente precisa encarar um esfriamento da fé, a apostasia das pessoas, o distanciamento de Deus e a negação que o povo de Deus fará em relação a Cristo, o Filho do Senhor. Então a gente não pode fugir disso. E 2 Pedro capítulo 3, verso 3 diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas próprias zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como que desde o princípio da criação. E aqui a gente vê, né, uma preocupação no meu coração que às vezes as pessoas estão desatentas quanto a isso. A gente se preocupa muito com a perseguição que vai vir, aonde a nossa cabeça estará a prêmio, onde a gente corre o risco da nossa vida, mas acaba se esquecendo que existem também outras questões que implicarão em relação à nossa fé, que vão confrontar a nossa fé, que vão vir de encontro àquilo que a gente pensa, espera, e uma delas é a zombaria, é o escarnecimento. As pessoas que vão tentar nos colocar como que ridículos dentro daquilo que nós acreditamos, e o argumento deles é que o retorno anunciado pela palavra, o retorno anunciado pelos apóstolos, pela igreja, tá? Esse retorno de Cristo, ele não acontece com o passar do tempo, tá? E uma coisa que ficou clara na palavra do Senhor para nós é que nem um dia e nem uma hora foi definido, mas a certeza que a gente tem é desse retorno. Porém, a igreja tem caminhado com uma esperança e uma expectativa totalmente equivocada. A igreja se tornou um lugar de buscar soluções para os meus problemas seculares, quanto que a maior promessa que está sobre a vida do cristão é o ressuscitar, é vencer a morte, é ter uma vida após a morte, assim como Cristo teve. Talvez a maioria dos nossos problemas seculares não vão encontrar solução, não vão ser solucionados, não vão ser resolvidos. Mas uma coisa é certa: vencer a morte está garantido para todo aquele que acreditar em Jesus. Mas
Uma coisa que é fundamental para a vida do cristão é o viver em santidade, é o andar em santidade. Essa palavra tem desaparecido dos sermões, das pregações, das palestras cristãs que a gente participa, porém também tem desaparecido do comportamento. Tem muito crente que não sabe mais o que é ser santo ou andar em santidade. Essa percepção ela é muito comum nos dias de hoje e existem motivos para que isso possa estar acontecendo. O primeiro deles é a secularização da igreja. Os valores e práticas religiosas estão perdendo espaço para valores e práticas seculares. Você há de convir comigo. Tem tanto lugar que está com cara de mundo e que tem o nome de igreja. Isso tem sido um problema muito grande para nós. Ensinar santidade em um ambiente que não tem cara de santo, jeito de santo, comportamento de santo, padrão de santo fica muito difícil. O mundo tem tomado conta de alguns lugares que são destinados à vida com Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Um segundo motivo, uma segunda questão para isso é o relativismo moral, que vai sugerir para a nossa geração que não existe mais verdades absolutas e que cada pessoa pode determinar o que é certo e o que é correto para si mesmo. E isso aqui, irmãos, é uma queda moral muito grande, porque a palavra de aconselhamento, a palavra de direcionamento, aquilo que Deus tem para a nossa vida, a forma com que Deus quer com que caminhemos segundo a sua vontade, tem sido confrontado por pessoas que pouca experiência têm com Deus, não entregaram seu coração para o Senhor, não conhecem a palavra de Deus, mas que têm uma opinião formal e essa opinião deles criticam a nossa fé, porque não existe mais verdade absoluta. Cada um pensa o que quer, cada um determina aquilo que é certo e que é errado para si mesmo, e isso é muito perigoso, porque nós, como povo de Deus, não podemos fugir de uma verdade absoluta. A palavra de Deus é a verdade absoluta para a nossa vida. A palavra de Deus são fundamentos absolutos que não podem ser alterados. Até perdoe aqui, né, o meu sorriso nesse momento, mas a gente escuta discursos de que a Bíblia precisa ser atualizada. E aí eu te pergunto, atualizada para o padrão moral de hoje? A Bíblia então precisa se tornar permissiva? A palavra de Deus precisa ser alterada para trazer conforto ao comportamento pecaminoso que eu quero ter nos dias atuais? Esse pensamento tem surgido por causa do relativismo moral. As pessoas hoje não têm mais a palavra de Deus como verdade absoluta. As pessoas não têm mais no ensino pastoral o reconhecer que aquilo que está sendo transmitido está alicerçado com a palavra de Deus e é sim uma verdade absoluta. Isso tem gerado muitos problemas. A influência cultural que promove valores que são contrários aos princípios sobre santidade. Eu não sei, mas não sei se você percebeu, mas a gente mora em um país, né, que além de tropical, abençoado por Deus, é um país imoral, com prostituição juvenil, prostituição entre adolescentes, com o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, né? O álcool é uma droga ilícita e hoje a gente vê crianças, adolescentes extremamente alcoolizados, né? Os nossos ídolos, vamos dizer assim, os artistas, as pessoas que estão na mídia, os influenciadores, na maioria das vezes com comportamentos que confrontam, que vêm chocar com os princípios bíblicos sobre santidade. O nosso país é isso. A influência cultural vem contra aquilo que a palavra do Senhor diz, e isso no Brasil é muito forte. A gente não pode negar que a televisão, que a mídia, que o influenciador, que o YouTube, que o Instagram, que o artista, ele tem um peso de influência muito grande. E muitas pessoas hoje que usaram a igreja como uma plataforma de sucesso, porque não conseguiram sucesso no mundo, essas pessoas estão abandonando a fé e arrastando multidões consigo, dizendo com que a igreja tem exigências
que não devem ser praticadas. Existe uma vida libertina melhor do que a vida de santidade em Cristo Jesus, tá? Se não bastasse isso, ainda deixo duas características que confrontam a minha categoria, a categoria de cristão e a categoria de líder, de filho de Deus e também de um pastor de igreja, de casa de recuperação, não importa, mas é o meu ministério, é o meu ofício ensinar pessoas a viver aquilo que Deus determinou na sua palavra para que elas possam ter um relacionamento santo e abençoado com Deus. O primeiro deles é a hipocrisia e escândalos. Os membros da igreja estão desiludidos devido seus líderes não viverem de acordo com aquilo que pregam e ensinam. Irmãos, a coisa mais frustrante que aconteceu na minha vida foi o dia com que a imoralidade do meu líder foi revelada e era um discurso totalmente contrário ao comportamento. Graças a Deus, o meu coração estava firmado em Cristo Jesus. E ali eu não tive dúvidas dos planos e dos propósitos do Senhor para a minha vida, mas um escândalo, uma hipocrisia manifesta na liderança é grave, que vai trazer desilusão para a vida de muitas pessoas, que vai trazer sofrimento na vida de muitos membros, membros que colocam o seu coração inteiramente naquilo que está sendo dito, anunciado, mas que quando precisam de um comportamento associado ao discurso que ele tem ouvido, não consegue encontrar isso nas referências de liderança. Eu prefiro uma pessoa sem carisma nenhum, mas que tenha caráter, do que um carismático totalmente pervertido e fora daquilo que Deus tem para a vida dele. Eu prefiro uma pessoa que seja simples, mas inteiramente posicionada dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, do que uma pessoa extremamente brilhante aos olhos do homem, mas totalmente depravado diante da presença de Deus. Se isso não fosse o suficiente, existe também uma outra questão que eu dividi em duas partes: falta de ensino e discipulado, e falta de interesse pelo ensino e pelo discipulado. Hoje existem muitos lugares que estão preocupados com a profecia, com a profetada, com assim diz o Senhor. E muitas vezes aquilo que está sendo dito que Deus disse não tem nada a ver com a palavra que o Senhor já liberou. É uma profecia que confronta a Bíblia. É uma profecia que está fora do padrão daquilo que foi determinado por Deus. Isso é muito perigoso. As pessoas que estão à frente de trabalhos não têm de jeito nenhum se preocupado em ensinar a palavra verdadeira, sólida, o alimento precioso. Não, pelo contrário, estão preocupados em fazer eventos. Estão preocupados em fazer reuniões que ajuntam muitas pessoas, com o intuito, talvez, eu não sei nem te falar o quê, mas o discipulado, 1 a 1, a classe de discipulado tem acabado nesses dias. Outra coisa é a falta de interesse das pessoas que estão na igreja. Sem a orientação adequada, as pessoas não conseguem entender, e se eu não tenho a compreensão, eu não posso valorizar a santidade como tenho que valorizar. Eu não consigo andar em santidade como tenho que andar. E escuta, irmãos, santidade é um preceito fundamental para a nossa vida de fé. Olha o que escreve Pedro na primeira carta, capítulo 1, verso 15, assim: agora, porém, sejam santos em tudo aquilo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: santos sejam, porque eu sou santo. E aqui Pedro faz um paralelo daquele encontro de Deus com Moisés e a nação de Israel no Monte Sinai, aonde ele traz: foi dito antigamente, está sendo dito agora novamente para vocês, todas as suas ações devem refletir santidade. Todos os seus comportamentos têm que manifestar santidade. Na sua casa, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, no Uber, no ônibus, no metrô, no trem, não importa, no seu país ou em um país que você estiver viajando, o lugar que você esteja, você precisa ser santo em tudo aquilo que você fizer. Hebreus 12, 14, um versículo ainda mais sério, pelo menos na minha opinião. Esforcem-se para viver em paz com todos os que
Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Então aqui fica uma palavra de alerta para mim, porque o meu maior objetivo é um dia ter um encontro com Deus. Mas sem santidade esse encontro não vai acontecer. Até sei que ele existe, até sei que ele é real, até acredito num plano de salvação, mas não tenho me comportado, decidido viver uma maneira santa, agradável ao Senhor. Esse encontro pode não acontecer. Mesmo eu sabendo da existência de Deus, mesmo acreditando e tendo tido experiências tremendas com a igreja do Senhor, eu posso não ter um encontro eterno com Deus. Sem santidade ninguém vai vê-lo. E houve um tempo na história da igreja com que a santidade era tratada de maneira profunda entre o povo de Deus, mostrando o quanto que Deus capacitou pessoas para vencer o pecado, o quanto que Deus capacitou pessoas para sair de prisões de pecado, o quanto prostitutas, drogados, marginais, assaltantes, bandidos, assassinos, homicidas conseguiram, pela força do Senhor em suas vidas, pela presença do Espírito Santo, vencer o pecado, passando a ter uma vida de santidade. Mas diante de tudo aquilo que nós estamos vendo hoje, pregações que ouvimos, livros que lemos, comentários que estão sendo ditos por aí, vendo a maneira tola com que esse mundo tem escolhido andar, fica difícil entender que a estrada para a santidade já foi algo real, vivido pela igreja alguns anos atrás. Então, a gente precisa entender coisas sobre santidade que a gente não pode abrir mão se a gente quer viver o plano e a vontade de Deus para a nossa vida. Primeiro porque santidade tem relação com o substantivo santo e com o verbo santificar, tornar santo. Ser santo significa ser separado para Deus, consagrado e entregue a Ele. Mas olha só que coisa interessante, tanto no substantivo quanto no verbo. A santidade nos define como santos de Deus andando na terra, mas no verbo mostra como santificação é um ato que precisa acontecer na nossa vida diariamente. Irmãos, o culto de ontem foi uma bênção na minha igreja. O culto de ontem foi maravilhoso, a última conferência que eu participei foi incrível, mas o dia de hoje eu preciso me santificar. O dia de hoje eu preciso andar conforme a palavra do Senhor tem para a minha vida. Deixa eu tomar uma água aqui que eu estou com sede. Hoje é um outro dia, hoje é uma outra vida, hoje é um outro momento e eu não posso deixar de viver o padrão que Deus determinou para que eu pudesse viver. A palavra santidade implica tanto na devoção quanto na assimilação. Na devoção no sentido de viver uma vida de serviço a Deus, entregue a Deus. E na assimilação no sentido de imitar, conformidade e igualdade ao Senhor. Eu não sei qual é o estilo de vida que você está buscando ter, mas se o seu estilo de vida é cristão, não adianta, você terá que se assemelhar a Jesus Cristo nas suas ações, nas suas vestes, na sua forma de falar, na empatia pelas outras pessoas, na misericórdia, na graça, não importa, você terá que se parecer com Cristo. Santidade implica isso. A santidade ela tem que existir no meu coração, porque o processo de santificar se inicia dentro de uma pessoa com um desejo intenso de manifestá-la, de expressá-la corretamente. É uma questão não apenas de ações que demonstram desempenho, mas das motivações que me levam às ações que eu tenho manifestado. Qual que é a motivação que eu tenho de ser um cristão hoje? Qual que é, né, a motivação que eu tenho de ser verdadeiro, de ser íntegro, de ser perdoador, de ser um pregador do Evangelho? Será que as intenções do meu coração, as motivações do meu coração estão totalmente associadas àquilo que realmente santidade implica? Ou a única preocupação que eu tenho é o desempenho para que essas coisas se tornem excelentes e eu seja conhecido por muita gente? A motivação, os objetivos, a paixão, o desejo, os anseios, as aspirações, as metas, as direções de uma pessoa santa é uma só: agradar a Deus, agradar ao Senhor. Você
hoje não entra em uma igreja, por mais que a igreja possa proporcionar a você bem-estar e comodidade, oferecer ar-condicionado, salinha em tempo integral para os seus filhos, uma boa estrutura, igrejas que proporcionam até uma praça de alimentação incrível. Entenda, a igreja não existe para te agradar. A igreja existe para agradar a Deus. O viver em santidade, irmãos, não é um estilo de vida para que você supervalorize o seu ser, mas para que você exalte o teu Senhor. Então, se a nossa motivação é agradar a Deus, nós estamos sendo chamados para viver de uma maneira santa, tanto por aquilo que Deus faz, como por aquilo que a gente sabe que Ele vai fazer. Mas o nosso comportamento implica em ser santo, tanto por aquilo que eu decido fazer, quanto por aquilo que eu também evito fazer, vivendo uma vida para a glória de Deus. Então, santidade é importante para hoje, sem dúvidas nenhuma. Ela é fundamental para os nossos dias, para a minha vida, para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos, para a minha igreja, para a casa de recuperação, não importa. Santidade é fundamental para esse tempo de agora. E escute só, Jeremias 1:4. O Senhor me deu essa mensagem, te conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, te separei e nomeei para ser meu profeta às nações. E abrindo seus olhos, eu te digo, os propósitos do Senhor não mudaram. Ainda são os mesmos para a sua vida. O Senhor te chamou para a santidade, o Senhor te chamou para viver em santidade, o Senhor te chamou com um propósito eterno que está sobre a sua vida e esse propósito não mudou. Marcos 16,15 diz, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Escute, irmãos, os discípulos ouviram essa mensagem do Mestre, mas eu ouvi essa mensagem dos discípulos, sem alteração, sem divergências. Também está sobre a minha vida ao anunciar ao mundo inteiro boas novas. A missão continua a mesma, não mudou. E eu não consigo cumprir essa missão. Eu não consigo viver essa missão se santidade não fizer parte da minha vida. E em João 17:17, santifica-os na verdade, Senhor, a tua palavra é a verdade. E a gente vê que a palavra de Deus é a única ferramenta capaz de santificar o homem. Mas santidade tem a ver com as maiores promessas sobre a nossa vida. E Paulo, ele diz que se nós esperarmos pelo Senhor somente para esse tempo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E em 2 Coríntios 7:1 ele diz assim, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. E aí eu refresco o seu entendimento te perguntando quais são as promessas que estão sobre a sua vida. O que foi que Deus disse que faria para você? Irmãos, milagres de prosperidade, de cura, podem ou não podem acontecer, mas uma coisa é certa. Se você estiver no Senhor, tenha bom ânimo, Ele venceu o mundo e você vai vencer também. Vai chegar um dia com que você vai declarar, aonde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória. Olha só, essas são promessas que estão sobre a sua vida. Pare de esperar por Deus somente para esse tempo, para esse momento. Essas coisas são bênçãos, são importantes, mas são secundárias, não é o fator principal da nossa motivação de se ter uma vida com Deus, do nosso relacionamento. No capítulo 6, verso 16 da segunda carta de Coríntios, Paulo escreve que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. Porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, quais são as promessas que estão sobre a nossa vida? Primeiro, Deus habitando entre nós. E eu gosto de um pensamento, irmãos, meu, isso é particular meu. O prazer de Deus não está em visitas esporádicas.
O prazer de Deus está em relacionamento permanente e constante. Deus não quer te visitar, Deus quer morar com você, Deus quer habitar em você, Deus quer estar em você. Um homem, uma mulher cheia da presença do Espírito Santo. A segunda promessa que a gente vê é: seremos o seu povo. E talvez um dia que você possa ter pensado que você é como se fosse um cachorro sem dono, lançado nesse mundo, sem ninguém que olha por você. Isso é mentira de Satanás. Você tem um dono. Você tem um Senhor que pagou um preço pela sua vida. Pagou um preço alto por você, que te escolheu. E eu quero repreender aqui todos os inimigos da tua mente pelo sangue de Jesus, que um dia fez você pensar com que você não é a propriedade de alguém. Jesus Cristo, ele é o teu Senhor, ele é o teu dono, o possuidor da sua vida. A cédula contra você foi rasgada e pregada na cruz do Calvário. Hoje você tem um dono, um proprietário da sua vida. Terceira promessa: seremos aceitos por Deus. Oh, irmãos, eu paro para pensar na imoralidade da vida desgraçada que eu já tive um dia. Eu paro para pensar nos feitos abomináveis que eu já pratiquei. Eu paro para pensar que eu não quero jamais que os meus filhos vivam 10% da vida que eu tive. E aí eu olho para a palavra de Deus mostrando para mim a importância da santificação, que mesmo em outro tempo da minha história, eu tendo feito tudo ao contrário, se eu viver em santidade a partir de agora, eu serei aceito pelo Senhor. Que em sua última promessa nesses versículos mostra que ele não quer um relacionamento de senhorio, autoritário e opressor sobre a nossa vida, mas ele quer um relacionamento paternal, dizendo: serei o pai de vocês. E talvez você possa ser um órfão, talvez você possa ser uma pessoa que não sabe o que é paternidade. Talvez foi criado por uma mãe guerreira, sozinha. Você conhece o amor da sua mãe como ninguém. Talvez você foi criado pelos seus avós. Mas eu falo isso como que sentindo saudade do meu pai nesse momento, porque eu tive a oportunidade de saber o que é um pai de verdade. Mas mesmo o meu pai sendo tão incrível como foi, meu pai de maneira nenhuma pode ser comparado ao Pai eterno que eu tenho, que está no céu. E Deus, ele quer tratar a ferida que você carrega no seu peito de ser um órfão sobre essa terra, de nunca ter desfrutado daquilo que é uma paternidade verdadeira. Ele quer mudar você. E se te perguntarem se santidade é importante para esse tempo, em nome de Jesus, santidade é o mais importante que está sobre a sua vida. E você não pode abrir mão disso de maneira nenhuma. Você precisa viver aquilo que Deus tem para você. Você precisa alcançar e chegar nas promessas poderosas de Deus para a sua vida. Você precisa ter um encontro eterno com o Senhor, onde você vai viver para sempre na presença dEle. E eu espero de coração que essa meia hora aqui que a gente está junto possa abençoar você, direcionar você, né? Eu quero com que você não permita com que a sua vida caia na secularização. Irmãos, o relativismo moral, ele é imoral. Ele é totalmente imoral. Existe verdade absoluta, sim. A palavra do Senhor é a verdade absoluta que não muda e que não altera. A influência cultural que a gente precisa é a influência da cultura do reino de Deus. Nós precisamos ser influenciados pela cultura do céu. E se guardar, irmãos, para que escândalos, hipocrisia no nosso meio, seja algo que primeiro, se acontecer, se manifeste em nós com amor e compaixão por aqueles que erraram, mas que a gente possa evitar todas essas coisas, buscando uma vida de discipulado e se interessando por aquilo que Deus tem a fazer. E eu quero que sua semana possa ser maravilhosa, incrível, abençoada, cheia de Deus, que você possa brilhar teus olhos, brilhar o teu rosto, assim como Moisés brilhou o rosto dele diante de um povo, por causa do relacionamento que ele teve com o Senhor. Eu te abençoo nesse dia e peço a você a gentileza, irmãos, compartilhe essa reflexão. Eu acho isso tão importante, eu acho tão necessário para esse tempo. A verdade precisa ser dita, a verdade precisa ser falada, a verdade precisa ser anunciada.
E se tem pessoas se aproveitando dos ingênuos, existem pessoas querendo capacitar aqueles que estão com o coração sincero voltado para Deus. Eu sou um desses daí, que quer capacitar. Me lembro de uma frase que o meu pastor me disse logo na minha conversão. Haroldo, você foi chamado para saquear o inferno. E quanto mais pessoas eu conseguir ajudar a pensar pela palavra de Deus até o encontro transformador com Jesus, mais feliz eu estarei. Tá bom? Um beijo grande aí no seu coração. Perdoa, gente, fazer live tá tão difícil, tá tão complicado. Eu consegui organizar algumas coisas aqui e decidi refletir isso com vocês, mas perdoe aí minha inconstância. Eu sou inconstante no YouTube. Sou muito inconstante no YouTube, mas eu tenho certeza que aquilo que faço, faço de coração e faço para abençoar sua vida em nome de Jesus, tá? Se você é... Como é que eu vou ouvir um inconstante? Deixa eu falar, irmãos, eu sou constante na minha família, eu sou constante na casa de recuperação, eu sou constante na minha igreja, eu sou um homem de 44 anos que estou fazendo faculdade, né? E o YouTube vem aí como um momento aí com que eu preparo para poder te abençoar dentro daquilo que consigo e que Deus permite. Tá bom? Fica com Deus, fica na paz, que o Senhor te abençoe sempre. Em nome de Jesus, um grande abraço.